Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à Casa de Paz e Amor. Essa casa que é um colo de mãe para nós, né? Que todos nos evangelhos aí nos acolhe. Então vamos todos vibrar nessa energia boa de família, de amor, de paz, de respeito. Coisas que estamos precisando e muito nos dias de hoje. Eu vou dar alguns recados para a gente, antes de iniciar o trabalho, que é uma forma de vocês saberem o que está acontecendo na Casa de Paz e Amor. Sempre, anualmente, a gente tem o nosso chá, que é um chá beneficente, e ele vai ocorrer no dia 25 agora de outubro, às 14 horas, aqui pertinho, na Padre Estevão Pernet, no buffet Espaço Giardino. Então, quem tiver interesse, quiser participar, é um momento muito gostoso. Os convites estão sendo vendidos na livraria. E a Casa de Paz e Amor sempre traz a oportunidade também do trabalho voluntário. Então, não sei se todos conhecem, né, a nossa estrutura, mas a gente tem uma unidade, que é o Caspage, que fica em Guaianazes. E lá nós estamos precisando de voluntários. Quem tiver o interesse, quiser disponibilizar o seu tempo para um trabalho voluntário, entre em contato. Nós temos o contato aqui do Valdir, que é o presidente da casa. Então, no final do trabalho, procura a gente passa direitinho as informações. A gente precisa de psicólogo, tanto para atendimento presencial como online, que hoje já existe essa possibilidade, né, do atendimento online. Instrutor de inglês, né? As aulas são presenciais para os nossos jovens. Instrutor de informática, também aulas presenciais. E o educador de evangelização infantil. Esses trabalhos com os nossos assistidos, eles ocorrem no sábado pela manhã, geralmente das 8 às 11h30. Esse é o horário, então a maioria desses trabalhos aqui, desses voluntários, são lá na nossa unidade em Guaianazes. Vale muito a pena, durante uns anos eu fiz parte da equipe lá, é um trabalho muito gratificante. Então vamos agora ao nosso trabalho aqui de evangelho. O Ricardo fará para nós a leitura do evangelho e da prece, a Laura a mensagem, as vibrações a Heleninha, e a palestrante, a maioria de vocês já conhece, é a Márcia, nossa Marcinha, e ela vai falar de um tema bem facinho, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Mas ela escolheu o item 7, paciência. Então, vamos aprender aí um pouquinho com a Márcia, e todos nós vamos vibrar nessa energia tão boa deste Evangelho. Bom dia a todos. Do livro de Carlos Alberto Bacelli, a oração fervorosa é um arrebatamento espiritual. Quem ora com fé, cura a si mesmo e é capaz de curar. Cultiva o hábito da prece cotidiana. Orar é tão importante, nem Jesus se considerou dispensado de fazê-lo. Ele orou no Horto das Oliveiras e tornou a orar nos momentos da cruz. Orou ao Senhor da vida, implorando a intercessão do Pai. Quando oras, as forças superiores te mediunizam de imediato, e delas te fazes intérprete. Depois do amor, da prece convicta, deriva a força capaz de remover as mais pesadas montanhas. Quem ora se predispõe espiritualmente a facear e vencer todas as dificuldades. Neste sublime momento de introspecção, a tua mente se abre para o universo e entras em profunda comunhão com o Criador. Não te esqueças de orar sempre, e a tua vida se transformará. Bom dia a todos. Leitura do Evangelho. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Item 7, a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos.
Não os aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas, pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo, para a glória no céu. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei da caridade, ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste em dar esmolas aos pobres é a mais fácil de todas. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. E assim, fechando os nossos olhos, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui hoje, elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus, que a sua luz possa iluminar os nossos caminhos no dia de hoje, e que possamos, Senhor, através deste trabalho, abrirmos a nossa mente, o nosso coração, para as palavras da nossa palestrante, para que possamos, acima de tudo, Senhor, praticar a paciência, o amor e a caridade para com os nossos semelhantes. Que assim seja, Senhor. Tá ótimo. Nada como entender tecnologia. Oi, gente. Tudo bem? Bom dia. Hoje eu estou do lado de cá. É mais difícil, tá? Não é fácil, não. Mas são desafios. Então, quando nós temos desafios para ser feitos, dada a missão cumprida, vamos lá, né? A gente, se fosse uns anos atrás, já estava travada aqui, não falava nem A. Mas vamos lá, já estou melhorando, já estou crescendo, paciência. Então, vamos lá. A pergunta que não quer morrer é: quem tem paciência aqui? Levanta a mão. Então, se a gente perguntar quem tem paciência, a gente vai ver que nem todos nós somos pacientes. A gente tem uma paciência aqui, né, um tiquinho lá. E a gente vai decorrer nesses poucos minutos que a gente tem aqui, a gente vai falar um pouquinho da paciência, né? Da calma, qual é a diferença da paciência com a calma. E a gente vai começar com essas reflexões, né? Da paciência. E a gente sabe que a gente não tem. Como eu falei no primeiro, eu acho que eu tenho que falar nesse também, eu herdei isso da minha mãe, né? Minha mãe já desencarnou, e ela, por mais 25 anos, ela abriu o evangelho paciência, paciência, paciência. Ela comprou 2, 3 evangelhos, ela falou: nossa, acho que esse daqui deve estar viciado, né? E abre o evangelho paciência, paciência. E eu acho que eu herdei dela esta paciência. E falo porque tive que ter. Meus desafios foram muito grandes durante esses últimos 30 anos. Agora, eu acho que, conversando com o Papai do Céu, a gente teve um tete-a-tete. Falei: segura aí um pouquinho. Eu sei que eu pedi muita coisa, mas segura um pouquinho aí. Mas esses desafios que vieram para quê? Para mim crescer, para mim poder fazer sempre o melhor. Porque a gente está aqui para isso, né? Então, como nem todo mundo tem paciência, vamos trocar aqui. Coitado, não faz isso com ele. Vamos, primeira coisa, no significado da paciência. Ele significa ter autodomínio. Então, quando não pode controlar a maneira de agir das pessoas ou quando as coisas não saem como se quer. Então, para a gente ter autodomínio, a gente precisa trabalhar muito a nossa paciência. Sereno e tolerante frente às dificuldades.
dentro da nossa conversa, a gente vai ver que essa serenidade, essa tolerância, ela é uma constante. Ela bate ali na nossa porta todo momento. Saber esperar, suportar incômodos sem alterar o próprio humor. Gente, tem que ter um humor para a gente, né? Não ter aquela, né, aquela discussão, falar. Mais para frente também a gente vai ver, né, umas dicas aí de como a gente tenta, né, controlar e aprender com isso. Tem um item também que o que é ser uma pessoa paciente? A gente foi buscar lá, é uma virtude do ser humano baseada no autocontrole emocional. Suportar situações desagradáveis, injúrias, incômodo de terceiros sem perder a calma e a concentração. Isso é um trabalho que a gente tem que ter todo dia. Baseada na tolerância com os erros alheios ou diante de situações e fatos indesejados. Isso a gente tem todo dia, seja ele em grande escala ou pequenas escalas. A gente tem, às vezes... eu falo que, eu falei no primeiro também, que a gente vem com uma mochilinha. Essa mochilinha, ela vem definitivo, tá? Porque quando a gente fez lá o planejamento, a gente colocou essa mochilinha daquilo que a gente precisa, a gente vai trilhar com isso, a gente vem com os nossos desafios. Mas a gente esquece que quando a gente está aqui, né, a gente tem essa bênção, mas a mochilinha está lá com a gente, tá? Só que a gente tem uma sacolinha de mão, que a gente vai resgatando algumas coisas que não estavam previstos. Então, a gente tem que saber carregar essa mochilinha e essa sacolinha de mão. Qual a diferença entre calma e paciência? Existe uma diferença aí. Quer dizer que a calma, quer dizer que a pessoa é tranquila no seu modo de viver e é paciente. A paciência, com habilidade, ela tem habilidade de lidar com as situações diversas sem reclamar ou se estressar tanto. Então, a gente já vê que a gente não tem muita paciência, porque a gente se estressa com facilidade e a gente reclama muito, né? O calor, o frio, ó chuva, né? Ó umidade, ó isso, ó aquilo. Então, a gente tem. E isso são as pequenas coisas, que são a nossa sacolinha, tá? E quando a gente reclama dessas pequenas, a gente está carregando aqui a sacolinha. Mas quando a gente está com as grandes, essa é uma que a gente tem que ter muita paciência. São os desafios que a gente tem na vida e a gente precisa lidar com eles. Nós viemos para trabalhar isso. A gente está aqui para isso, tá? Para a gente crescer, para a gente fazer, como toda palestra, todo mundo fala, reforma íntima. Reforma íntima é se educar, é a gente buscar aquilo que a gente precisa para a gente poder crescer. É óbvio, gente, que a gente não vai sair daqui um anjo, né, perfeito e vai subir direto. Não. A gente tem várias encarnações, mas a gente precisa adquirir alguns itens que estão na nossa mochilinha. E eu acredito que a paciência é uma delas, viu? Jesus disse sobre a paciência: a paciência não é apenas suportar, mas suportar bem. Então, está vindo aí dentro do, né, nas nossas reflexões, a gente está entendendo, né? Que a paciência não é apenas suportar, mas suportar bem. E qual o segredo da paciência? É se lembrar que a dor é temporária e a recompensa é eterna. O que essa dor é temporária? Para a gente saber que os desafios estão aí. Eles podem ser doloridos, mas eles vão passar. Como o Chico diz, tudo passa, até uva passa. Certo? Então, a gente tem que colocar isso, tá? A gente põe uma pitadinha de humor, mas é isso que vai ajudar no nosso dia a dia, que a gente fortalece. Os desafios estão aí para a gente ser desafiado, ir lá buscar. Não é fácil, gente. Vocês não vão conseguir atender na primeira, tá? Vocês não vão falar, nossa, eu vou conseguir. Não. Primeiro, a gente tem que falar. Primeiro, a gente sempre tem um não. Mas isso, a gente vai lá ver
que depois a gente trabalhando, a gente vai conscientizando, vai afirmando e a gente vai conseguir. Dentro desse item do Evangelho da Paciência, eu peguei um parágrafo, mas tem 2 parágrafos que eu gosto sempre de falar. O 4º parágrafo, ele diz assim: o fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra a fronte. Esse parágrafo eu acho tão bacana, por quê? Porque vem de encontro àquilo que foi lido, tanto no Evangelho como na mensagem. A oração tem um poder de ligação com você e com o plano maior, que, se vocês imaginassem isso, vocês iriam ver o quanto lhe ajudam nesses momentos que a gente tem de dificuldade. A oração é potencial. E no 5º parágrafo, ele diz assim: tendes no Cristo o vosso modelo, mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha que se penitenciar, ao passo que vós tendes espiar o vosso passado e vos fortalecer para o futuro. Então, a gente vê que quando a gente tem uma dificuldade, e Jesus deixou isso bem claro para a gente, ele passou por um processo e deixou aí o exemplo. Por mais que a gente tenha dificuldade, a gente vai conseguir. Então, a gente tem que ter paciência. O que causa a falta de paciência? A gente vai ver que a falta de paciência, ela tem o sentimento de não realização. A gente fala assim: nossa, eu não consegui, eu vou desistir. Não, não vai desistir. Se aquilo que você precisa passar, você precisa concretizar, você precisa ir lá fortalecer, a gente vai tentar mais uma vez. Por isso que eu falei, não é na primeira que se desiste, nem na segunda. Nós precisamos, às vezes, várias vezes. O caminho para se alcançar o objetivo é o mais longo e complicado. Não tenha dúvida. Tudo que a gente tem para o fácil, está fácil, né? Ele vai lá, a gente consegue. Por quê? Porque a gente já está pronto para aquilo. Mas quando a gente não está pronto, aquilo fica difícil. A gente vê o quanto, sabe, dificulta o nosso crescimento, o nosso entendimento. Paciência, porque a gente tem que atravessar por esse degrau. Com a somatória das frustrações, as pessoas desistem de começar novos projetos, mudar de vida pessoalmente, pontualmente. Isso é verdade. A gente acha que de a gente estar, né, não ter essa como fala? Você não ter essa frustração de não conseguir, vai dizer, não vão desistir, gente. A gente vai conseguir. Vamos lá. Descrever a paciência. Descrever a paciência é a capacidade de suportar contrariedades, incômodos, dificuldades, com calma e tranquilidade. Então, aí já está bem um item de a gente trabalhar. Vamos refletir. Como que eu posso suportar essas contrariedades? Como eu posso suportar esses incômodos, essas dificuldades, com calma e tranquilidade? Gente, é um passo, tá? Todo dia ali, batendo na tecla. Resignação. Qualidade de quem não desiste facilmente. Persistência e perseverança. Você viu que eu pus uma figurinha do coração ali, ó, fazendo exercício. Vamos lá, a gente tem que trabalhar isso. Trabalhar a emoção, trabalhar os nossos pensamentos. Aqui umas dicas de como ter mais paciência. E não é receitinha de bolo, não, tá, gente? São dicas que a gente precisa refletir. Não responda na hora. O Chico Xavier sempre falou, né, para a gente, né, nos seus livros. Na hora que você quiser responder, pega um copo d'água e põe um gole e segura. Às vezes, a gente não tem o copo d'água, né, para dar um gole para segurar. Mas a gente pode sair, né? Não responda. Ou sair do lugar onde está. São dicas para que a gente evite
sabe, uma combustão. Porque a gente sabe que na hora do vulcão, a coisa pode ser bem, né? Então, vamos tentar aí ajudar com essas dicas. Use técnicas para acalmar. Respiração, né? A oração, né? Se colocar ali é difícil, gente, porque a gente está naquele momento, né? Naquela convulsão, naquele vulco-vulco dentro, né? Que você está querendo matar, você está querendo gritar, e você não pode. Você tem que se controlar e se controlar, principalmente as suas emoções físicas. Conhecer suas emoções. Pratique meditação. Analise sua rotina e busque ajuda. Eu acho que buscar ajuda, hoje em dia, já não é mais tabu, porque antigamente tinha, né? De você buscar um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra. Hoje não. Hoje busquem se vocês acham que é necessário. A casa tem os orientadores para vocês conversarem, buscarem, né, um tratamento se for necessário. Vocês têm profissionais lá fora, então busquem, não fiquem, né, sem essa ajuda que é importante. Porque tem horas que um amigo é muito bom, mas tem horas que o profissional é necessário. Ele não quer trabalhar. Ele não quer trabalhar. Mas já foi demais. Agora já foi, pronto. Dicas para trabalharmos a nossa paciência. Como eu já falei, autoconhecimento. Se conheça, identifica seus pensamentos, escuta seu corpo. Aceitação. Medite. Relaxamento e respiração. Dê um tempo. Organize-se. Desenvolva boas habilidades sociais e busque mudar a perspectiva sobre situações. Todas essas dicas a gente já viu, né? Que a gente falou já desde o começo. No livro dos Espíritos, na pergunta 909, sobre a paciência. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim. E frequentemente fazendo os esforços muito significantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforço. É o que eu já falei, né? A gente sentiu dificuldade, a gente já bota de lado, né? E isso é uma coisa que a paciência ela traz a gente a buscar essa vontade de fazer essas mudanças. A gente precisa fazer, a gente precisa, né? O que a gente escuta muito aqui na casa, que é da reforma íntima. Reforma íntima, a paciência é uma delas, que a gente precisa trabalhar isso, porque é necessário. E na revista Visão Espírita, sobre a paciência, diz assim: quem trabalha pode contar com o tempo. Se a crise sobrevém, na obra a que te consagras, pede a Deus, não apenas te abençoe a realização em andamento, mas também a força precisa para que saibas compreender e servir, suportar e esperar. Essa da revista Visão Espírita, ela é muito clara, né? E essa semana me veio, eu estava lendo um material e veio uma mensagem que eu achei muito proveniente, porque traz para a gente mais reflexão ainda, que diz assim: Deus, Jesus e você. Deus não está jogando dados. Quando a vida traz um não, há sempre um sim oculto em alguma parte do quebra-cabeça de sua existência. As vitórias não são apenas constituídas de pequenas conquistas, mas também de muitos fracassos. Visitado pela dor, não se entregue ao desalento. Siga em frente, porque você está a poucos passos de encontrar a cura para as suas dificuldades. Ore e confie.
O médico Jesus está atento e por perto. Caminhe ainda que passos lentos, saiba que a solução de todo e qualquer problema somente surge se você não desistir de viver. É o livro O Médico Jesus, de José Carlos de Luca. E assim é o que eu tinha para trazer para vocês sobre a paciência. Gente, é um trabalho assim incessante, tá? Estou há 30 anos, que eu já falei, eu herdei da minha mãe, mas é porque é necessário. Eu estou há 30 anos trabalhando a paciência porque eu preciso, não só para os meus grandes desafios que a vida, eu pedi, né, que a vida me traz, mas com os pequenos também, né? Porque os pequenos desafios, eles precisam da gente. Eles precisam que a gente saiba lidar com eles. Não, gente, não é fácil, não é, como eu falei, não é receitinha de bolo, mas a gente precisa, todo momento, a gente refletir. Hoje eu subi um degrau, amanhã eu vou subir mais um. Tem um ditado japonês muito antigo, isso ficou muito gravado na minha mente, que tem um móvel, né? Um armarinho ali com várias gavetinhas um do lado do outro. E aí falava assim: você consegue abrir todas as gavetinhas? Não. Você consegue, mas você consegue ver o que está debaixo? Não. Você abre a primeira, fecha, abre a segunda, fecha, abre a terceira, fecha. E assim são com os nossos desafios. Eles vêm. Então você vai lá, resolve, acabou, vai vir outro, né? A gente precisa trabalhar isso. Vai vir outro, fecha a gavetinha, já resolvemos. Não resolveu, mas deixa ele lá, porque naquele momento a gente não tem ainda, né, o amadurecimento para a gente poder resolver. Ele vai voltar, mas a gente vai resolver. E assim é com a caixinha. Abriu, resolve. Fechou. Abre a outra, porque assim a gente consegue ver como ele é, como ele está e como a gente pode fazer. Sempre buscando a oração, sempre buscando a ajuda, sempre buscando o nosso amigo Jesus. E que vocês tenham um domingo e uma semana maravilhosa. E antes que eu termine, eu queria agradecer a Elaine pelo convite e o Rômulo, que fez umas técnicas aqui bem bonitinhas aqui no meu PowerPoint, tá bom? Gente, bom dia. E assim, então, depois desta conversa tão amorosa que a nossa companheira Márcia nos trouxe a todos nós, que possamos nos envolver carinhosamente agora nesse momento com os nossos mentores espirituais, médicos de todas as especialidades que já estiveram aqui nos auscultando a cada um de nós. Desde que nós adentramos a este salão, eles já de prontidão estão conosco, nos auscultando, nos analisando, e agora eles vão ministrar a medicamentação excelsa através do passe tão direto aos nossos corpos físicos, espíritos, e vamos juntamente com os médiuns que já estão junto à nossa frente, vamos nos envolver intensamente com esses médicos de todas as especialidades, para que os nossos centros de forças possam ser intensamente banhadas pelas cores multicoloridas do arco-íris, projetando intensamente sobre o nosso coronário, mentalizando o branco do algodoal, projetando intensamente no nosso coronário, para que os nossos médicos neurologistas possam fazer um tratamento adequado na nossa casa mental. E vamos mentalizando intensamente esse branco, espargindo sobre a nosso coronário, e vamos assim também por o nosso frontal,
num amarelo dourado intenso, mentalizando os nossos irmãos oftalmologistas que vão tratar do nosso campo visual, mentalizando o Dr. Tiono, Dr. Takeda, que vão projetando os tratamentos adequados junto ao nosso campo visual, mentalizando esse amarelo dourado, para que ele possa projetar intensamente com o tratamento, juntamente com esses médicos oftalmologistas. Vamos para o nosso laríngeo, no verde das matas, mentalizando intensamente os nossos médicos laringologistas, para que assim eles possam projetar o tratamento, a asepsia, para que assim o nosso laríngeo possa ser intensamente fluidificado, a nossa garganta, toda a nossa parte respiratória, os nossos pulmões, possa haver assim uma adequação para o tratamento adequado junto aos nossos pulmões, aspirando e respirando esse verde das matas, para que possa fazer uma asepsia intensíssima junto ao da nossa parte respiratória. E vamos para o nosso cardíaco, num róseo bem suave, mentalizando o Dr. Zerbini e toda a sua equipe, que realizam os eletrocardiogramas espirituais e vão assim, tratando intensamente do nosso cardíaco, amainando o nosso campo emocional, e vamos vibrando intensamente nesse róseo bem suave. Vamos para o nosso gástrico, com os nossos médicos gastroenterologistas, mentalizando novamente esse verde, para que assim possa fazer toda uma asepsia em toda a nossa parte digestiva, mentalizando esse verde para que possa projetar intensamente sobre o nosso gástrico, mentalizando também o nosso esôfago, e vamos também para o nosso esplênico, num vermelho pujante, para que todos os órgãos que são vinculados a esse centro de força, que são os nossos rins, o baço, o pâncreas, vamos mentalizar intensamente esses órgãos, sendo reabastecidos intensamente, para que assim a nossa corrente sanguínea possa processar numa calma, numa fluidificação medicamentosa, para que assim a nossa renovação celular possa se proceder intensamente, mentalizando esse vermelho pujante, e vamos para o nosso genito urinário, mentalizando os nossos médicos, urologistas, ginecologistas, vibrando intensamente para que esses órgãos possam ser intensamente medicamentados, e vamos descendo os membros inferiores, dando a volta até o básico, subindo toda a nossa coluna vertebral, vértebra a vértebra, com os nossos ortopedistas, os nossos fisioterapeutas, acupunturistas, massagistas, que vão tratando intensamente da nossa coluna e atingindo o nosso bulbo, todo o nosso sistema nervoso central, e vamos permanecer no nosso coronário. Enquanto estivermos aqui presente, a equipe médica estará tratando intensamente do nosso corpo físico e do nosso espírito. Vamos agora com outras equipes amoráveis, de evangelizadores, de índios, pretos velhos e caboclos. Vamos com os nossos, com essas equipes amoráveis, juntamente com a equipe de Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanuffi, vamos direcionar os nossos pensamentos até os nossos lares. Vamos realizar o culto do Evangelho do Lar,
mentalizando esses evangelizadores que vão projetando uma asepsia intensa em toda a nossa família, em todos os compartimentos do nosso lar, e vamos agradecendo intensamente a bênção da família, do lar, e vamos agora também agradecendo a bênção do trabalho profissional. E aquele que está sem emprego, ore intensamente para o seu currículo, para que os irmãos espirituais possam jatar as luzes espirituais junto ao seu currículo. E agora vamos com outras equipes amoráveis vibrar intensamente para a nossa grande cidade, mentalizando as nossas vias expressas, os nossos motoristas, motoqueiros, vibrando intensamente para o nosso comércio, vibrando intensamente para os hospitais da nossa grande cidade, as UTIs, as CTIs, os prontos-socorros, os resgates, mentalizando o almoxarifado, o corpo médico, o corpo de enfermagem, e vamos vibrando intensamente para todos os pacientes que estão dentro dos hospitais e assim mentalizando também os asilos, as creches, os nosocômios, para que assim os irmãos espirituais possam levar toda a fluidificação junto a esses corações, mentalizando também os nossos presídios, para que a equipe espiritual possa levar a consolação, a força, a coragem para esses espíritos que estão dentro dos presídios, mentalizando intensamente. E assim vamos abranger também o nosso país, de norte a sul, de leste a oeste, mentalizando as nossas estradas, as nossas ferrovias, os aeroportos e os portos, para que o anjo Ismael, que é o anjo tutelar do nosso país, possa abençoar intensamente a nós, o nosso Brasil, que vamos mentalizar todos os estados, todas as cidades, recebendo a nossa vibração de paz e amor. Que o anjo Ismael possa continuar espargindo as suas luzes espirituais para todo o nosso país, que está passando assim por esses momentos de chuva, de enchentes, de secas. Então vamos mentalizar intensamente para que assim possa levar ajuda espiritual junto ao nosso país. E vamos abranger o nosso planeta Terra num azul profundo, celestial, para que o nosso Jesus, que é o governador do nosso planeta Terra, continue ajudando intensamente todo o nosso planeta, todos os países que estão passando por esses momentos da transição planetária. Abençoe, Senhor Jesus, todos os países que estão passando pela turbulência das guerras, das turbulências da natureza. Abençoe, Jesus, toda esta fase transicional. Que o seu olhar possa abençoar todas as raças, todas as crenças, todos os credos. E assim, abençoe para que o nosso planeta Terra continue forte e firme na sua trajetória da nossa transição planetária. E assim, voltando aqui na Casa de Paz e Amor, vamos mentalizar as urnas que estão lá fora, mentalizando todos os nomes que são contidos dentro das urnas, de encarnados e desencarnados, para que a equipe especializada que fica de prontidão junto às urnas possa levar o lenitivo espiritual, a ajuda necessária a tantos nomes que são contidos. Vamos mentalizar as nossas casas co-irmãs, a Caspage e a Crepade, para que possam continuar
nas suas tarefas de atendimento, junto a tantos corações que lá aportam também. E assim, vamos vibrando para a nossa casa de paz e amor, para que a nossa casa de paz e amor continue recebendo tantas criaturas que aportam aqui, de encarnados e desencarnados, e que possa continuar firme e valoroso na sua trajetória evolutiva, atendendo a tantos corações. E assim vamos vibrar agora, nesse momento, com outras equipes espirituais que vão fluidificar as nossas águas. Vamos mentalizar os nossos químicos, físicos e biólogos, mentalizando a natureza excelsa que traz junto a cada um de nós a medicamentação fluídica junto às nossas águas, mentalizando as nossas cachoeiras, o nascente de rio, mentalizando os nossos mares, as nossas cascatas, mentalizando esse verde amorável das matas, para que a medicamentação possa fluidificar, assim, conta a gota, o remédio salutar junto às nossas águas, e que possamos solvê-las com muita propriedade, com muita fé, esta água fluídica que essas equipes amoráveis nos proporcionam junto aos nossos corações, a medicamentação da água. E assim, Senhor Jesus, te agradecemos intensamente pela bênção da oportunidade de nós termos a nossa casa de paz e amor, de estarmos aqui colhendo as lições amoráveis do Evangelho, onde todos nós viemos em busca desse aprendizado maior, que possamos levar essa energia amorável junto aos nossos corações, para que assim, fortes, firmes, valorosos e altaneiros nas nossas caminhadas de vida, possamos continuar no aprendizado maior, no serviço junto a Jesus, e que possamos levar toda esta paz celestial aos nossos corações, hoje, agora e sempre, com agradecimento maior a Jesus, a Deus nosso Pai, aos mentores espirituais que estão aqui conosco, nos abençoando, nos amparando e nos protegendo. A nossa caminhada de vida, de paz e amor. Com a graça de Deus, muito obrigada. Que assim seja. Falando em paciência, não é? Nós vamos ter um pouquinho só de paciência, porque a gratidão que nós temos com todos vocês, aqueles que puderam, as nossas doceiras de plantão, os nossos doceiros, enfim, todas as pessoas que vibraram intensamente em favor da nossa barraca, da nossa feira, de todos que aqui estiveram trabalhando em prol do Natal já, do Paz e Amor, das casas, né, que nós assistimos também. Então, eu de coração, eu venho aqui agradecer a todos vocês, viu? Que Deus abençoe a todos, que aqueles bolos, aqueles doces maravilhosos que nos trouxeram, possam reverter para todos vocês muita bênção de paz, de saúde e principalmente de alegria, de paciência e de muita felicidade. Bom dia a todos e até o próximo domingo, se Deus quiser. Monte de luz, paz e amor em Jesus.